Então, a gente está estudando campo elétrico e carga elétrica, né? Daí, lá na parte de conteúdos do Positivo On, tem um videozinho que mostra sobre o campo elétrico. Vou pôr para rodar para vocês. Não sei se vocês têm o costume de acessar, tá? Embora esta esfera carregada negativamente não esteja tocando a carga positiva parece interagir com a esfera. A esfera afeta a carga positiva com uma certa força, embora não exista contato direto entre elas. A esfera eletricamente carregada gera um campo elétrico em torno de si, e esse campo afeta todas as cargas elétricas que são colocadas nas proximidades da esfera. O campo elétrico é representado com o auxílio do que chamamos de linhas de força. Elas indicam a direção da força que seria aplicada devido à presença do campo elétrico sobre uma carga positiva colocada em uma região atuante desse campo. Embora esta esfera carregada... Deixa eu tirar. Então, pessoal, quando a gente fala de campo elétrico, de carga elétrica, vocês estão vendo que o negativo que puxa o positivo. E essa linha de força é sempre perpendicular ao centro da carga, tá? É basicamente isso. Então, a gente começou com força elétrica e depois passou para campo elétrico. Agora eu vou abrir aqui com vocês a nossa apostila para passar rapidamente pelas nossas atividades. Era a página 29 e a 30, certo? Aham. Não sei se fizeram, eu não Ô, Pro, mandou. Oi. eu não entendi a 5. Eu acho que ela é da Minas Gerais, acho. Não sei se é a 5. Tá. Daí vamos passando, vocês vão tirando as dúvidas. Ok. Então, a primeira era de assinalar. Entre duas placas A e B atua um campo elétrico uniforme de módulo E. Uma carga Q é injetada entre os pontos A e B, deslocando-se a partir do repouso, sob efeito de E, no sentido da placa A. É correto afirmar que. Então, a gente colocou uma carga aqui. E essa carga é atraída por A. Então, A acabei de falar para vocês, quem que atrai quem? O negativo atrai o positivo. Então, essa carga, ou ela é neutra ou ela é positiva, e ela está sendo puxada pela placa A. Então, provavelmente... não. É entre duas placas. Desculpa, pessoal, eu não olhei a parte do campo elétrico. Essa placa forma um campo elétrico que vai do A para o B. Se vai do A para o B, o A é positivo e o B é negativo. Se a gente coloca uma placa porque a linha de campo do força indica o sentido dele. Então, o negativo está atraindo o positivo. No campo elétrico é sempre assim, no vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Se não tinha olhado para essa flecha do campo. Então, é colocada uma carga aqui. E ela se desloca para a placa A. Então, quer dizer que essa carga aqui, ela é negativa, porque a placa A é positiva. Então, letra C, negativa. Tá? Então, sempre que a gente tem o campo, a gente tem que analisar como é que está esse campo elétrico para depois analisar a carga. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vocês podem se deparar em questões que entrem velocidade. Então, quando a gente tiver velocidade, é ΔX, que é a variação do espaço, sobre ΔT, que é a variação do tempo, tá? Metros de espaço, segundo de tempo, metros por segundo.
A número 2 pede para calcular o campo elétrico, certo? A intensidade. Então, ele deu a distância, deu a carga e pediu para considerar o K como sendo 9 vezes 10 na 9. Então, essa é só de substituição na fórmula, porque a fórmula é K vezes Q dividido por distância ao quadrado, a gente calcula o campo elétrico. Tá? Então, é mais matemática básica do que física aqui. A número 3. Uma partícula de massa 2 vezes 10 na menos 5, ou seja, a massa dela, com carga Q, 6 vezes 10 na menos 8 coulomb, colocada num campo elétrico uniforme de intensidade E, 5 vezes 10 ao cubo, aqui ele já deu o campo elétrico, adquire uma aceleração D. Aqui, quem não conseguiu fazer, a gente precisa revisar a questão de força. A gente tem, a gente aprendeu lá o ano passado, ou quando aprenderam leis de Newton, não sei se todos aprenderam ano passado. Sempre que a gente trabalha com força, a gente tem duas situações. Uma é o somatório das forças, no sentido, né, vertical ou horizontal, na vertical ou na horizontal. E a gente tem também a questão de que força sempre, tá, pessoal? Segunda lei de Newton, isso aqui. Força resultante sempre vai ser a massa vezes a aceleração. Sempre. Então, isso aqui é o básico de força dentro da física. Então, se o corpo não está em movimento, o somatório das forças tem que dar 0. Se ele está em movimento, o somatório dessas forças vai dar a força resultante, tá? Se a aceleração for 0 aqui, então esse somatório a gente tem que igualar a 0. Tudo que está para um lado é igual ao que está para o outro, tá? Tudo que está para cima é igual ao que está para baixo. Então, isso aqui nós vamos usar, porque ele citou aceleração lá no enunciado. Então, onde tiver força, nós vamos ter que pôr massa vezes aceleração. Então, a nossa fórmula de campo elétrico. Força sobre carga. Na verdade, ele pegou a fórmula de força elétrica e substituiu, né? Que quando a gente aprendeu força elétrica, vamos voltar aqui, a gente tinha que força elétrica era campo vezes a carga da partícula, certo? Então, a gente vai ter aqui força elétrica. Essa fórmula para vocês aula passada. A gente tem que força. Vocês estão vendo o meu Word? Então, né? Sim. Força elétrica é igual a campo elétrico vezes a carga da partícula. Que eu substituí aquela parte do Qzão dividido por vezes K dividido por distância ao quadrado por campo. Isso foi o que eu expliquei a aula passada. Então, nós vamos isolar a aceleração, que é o que a gente precisa. Então, aqui nessa força elétrica, nós vamos pôr massa vezes aceleração
é igual a campo elétrico vezes Q. Então, se a gente... Ô, prof, Oi. licença. A Carol não tá conseguindo entrar. Oi? A Carol não tá conseguindo entrar. Eu tive problema isso na segunda série, eles tiveram que atualizar o aplicativo deles. Tá, vou mandar mensagem pra ela. Eu não sei o que fazer. Às vezes atualizando ele dá certo. Porque lá foi na primeira série, inclusive. Ele era problema do Zoom deles. Daí eu passo a massa dividindo, eu substituo aqui. Então, ele deu o campo, deu a carga e deu a massa. Então, basta substituir na fórmula. Então, a gente fica com massa 5 vezes 10 ao cubo, vezes 6 vezes 10 na menos 8. Não, aqui é campo, né? Campo vezes a carga dividido pela massa. Tá? E daí descobre que a aceleração é 15. Na número 4, duas cargas pontiformes, Q e Q, são separadas por uma distância d no vácuo. Se no ponto P, essa informação do vácuo é por causa do K, tá? Da constante K. Se no ponto P, o campo elétrico tem módulo nulo, ou seja, é a soma das forças dá zero, a relação entre Qzão e Qzinho é igual a... Então, aqui, nós temos que a constante elétrica no vácuo é 9 vezes 10 na 9. Nós temos a carga Q separada por uma distância d de Qzinho. E aqui nós temos uma distância x até o ponto P. E ele pede a relação entre Qzão e Qzinho. Então, quando elas chegam no ponto P, é nulo, certo? Então, esse campo aqui é como se as cargas se anulassem. Então, o campo elétrico em P é nulo. Então, onde é nulo, um vai ter que ser igual ao outro para se anular, que foi o que eu falei para vocês ali quando eu falei de força. Dentro da física, sempre que a gente fala de equilíbrio, a gente tem que igualar tudo que a gente tem. Então, a gente pega a distância para Qzão vai ser essa toda, e a distância para Qzinho vai ser x, tá? Então, a gente substitui na fórmula do campo elétrico, que é K vezes a carga dividido por distância ao quadrado. Então, a distância do Qzão vai ser d mais x, que é a distância até o ponto P, e a distância do Qzinho vai ser só x. Então, substituindo aqui, a gente tem que isolar Q e Qzinho. Qzão, né? Por causa que é a resposta de assinalar. Se fosse para dar a resposta que a gente tem aqui, relação entre, eu diria para vocês que poderia deixar Qzão dividido por Qzinho. Mas como é de assinalar, a gente tem que ou isolar Qzão ou Qzinho. Tá, pessoal? Daí aqui também, só que trabalha aqui tudo com letra. Passa para um lado, passa para o outro e chega na letra C. Então, é praticamente uma fórmula só que a gente adicionou à aula passada, que é a do campo elétrico. A número 5.
Junto ao solo a céu aberto, o campo elétrico da Terra é E igual a 150 newtons por coulomb e está dirigido para baixo, como mostra a figura. Adotando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a massa m em gramas de uma esfera de carga menos 4 mi, falei para vocês que esse mi é 10 na menos 3, para que ela fique em equilíbrio no campo gravitacional da Terra quando fala equilíbrio ou nulo, é porque tudo que está para um lado é igual que está para o outro, tá? Então, aqui, nós vamos ter o campo, a gravidade, a carga da partícula, e ele quer saber a massa, certo? Então, nós vamos ter que usar a força do campo elétrico é igual à força gravitacional, né? Não sei por que ele botou... eu ia dizer L, mas é de elétrica. Então, o que a gente tem de força nessa partícula? A do campo para cima e a da gravidade para baixo. Qual que é a força que a gravidade causa na gente? A gente chama de força-peso. Força é sempre massa vezes aceleração. Aqui está revisando tudo, tá, gente? Então, quando a gente fala de gravidade, a nossa força que era massa vezes aceleração, passa a ser força-peso. A aceleração agora é a gravidade. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa questão? A força elétrica que é E vezes Q, no lugar de força elétrica, nós vamos colocar massa vezes gravidade, porque na verdade a gente vai ter sempre uma igualdade de forças. No equilíbrio ou nulo, a gente tem uma igualdade de forças, que vai ser força, nesse caso, né? Na outra foi força elétrica é igual força peso. Aqui em cima era força elétrica é igual a força resistente. E aqui força elétrica é igual a força peso. Então, nós vamos igualar uma fórmula à outra. Porque a gente tem que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, a gente iguala o peso à força elétrica, formando essa fórmula aqui. O que a gente precisa descobrir? Massa. Então, basta a gente passar a gravidade para o outro lado, dividindo. Essa é a fórmula que vocês vão usar na questão 5, aliás. Então, a gente vai substituir 150
no campo, 150. A carga, menos 4 vezes 10 na menos 6. O mi é menos 6, desculpa. O mili que é menos 3, tá, pessoal? Sempre que a gente trabalha, depois eu vou passar uma tabela para vocês. A gente tem, dentro da física, o quilo, os mais comuns. O quilo é 10 na 3. Nós temos o mega, que é 10 na 9. Depois eu passo isso para você. Na 6. Giga é 10 na 9. Esses é para aumentar a carga, esses prefixos. E nós temos os prefixos de diminuir, que são usados letras gregas. Então, nós temos o mili e o mi, que são os mais usados. O mi tá aqui. O mi é 10 na menos 6. Porque na física a gente trabalha ou com números muito grandes ou com números muito pequenos, tá? E a gente tem o mili, que é 10 na menos 3. Isso aqui vocês vão se deparar muito, tá? Dentro das questões de física. E não vai estar escrito, porque subentende-se que vocês já sabem. Deixa eu achar. O milho é tipo um Mzinho. Então, esse é o Mi. Que a gente tem. Não tá aqui, mas é tipo um M minúsculo, tá? Isso aqui vocês precisam saber, porque eles vêm antes da unidade de medida e é um número dentro da física. Física tem umas complicaçõezinhas que a gente acaba tendo que decorar, e a gente chama de prefixo. Então, pessoal, substituindo aqui, a massa deu 0,06, tá? Vocês tinham na página 30 só a número 6. Também é de campo elétrico. Pessoal, se as flechinhas do campo estão da direita para a esquerda, quer dizer que a direita é o positivo e a esquerda é o negativo. Nós temos uma carga pontual de 8 vezes 10 na menos 6 e a massa dela é 2 gramas. Ela é lançada horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo num campo elétrico uniforme de módulo 2,5 quilonewtons por coulomb. Direção e sentido conforme mostra a figura a seguir. A carga penetra o campo por uma região indicada no ponto A, quando passa a sofrer a ação do campo elétrico e também do campo gravitacional, cujo módulo é 10 metros por segundo ao quadrado, direção vertical
e sentido de cima para baixo. Sempre que a gente trabalha com força vetorial, tem módulo, que é o valor, tem direção, vertical, horizontal, e sentido, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tá? Então, aqui, o que ele está falando no enunciado está representado. Se a carga está se mexendo, está se movimentando do lado esquerdo para o direito, ela está sendo atraída para o negativo. Então, subentende-se que essa partícula vai ter carga positiva, tá? E ele pede para a gente calcular a velocidade, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês essa no Word, que não está a continha aqui. Vou copiar. Então, apostila, página 30, questão 6. Poxa, eu passei pouquinho a atividade para vocês, né? Então, vamos anotar os dados. A gente tem a carga de 8 vezes 10 na menos 6 Coulomb nas 2 gramas, velocidade 20 metros por segundo, elétrico 2,5 vezes 10 Coulomb. Quem mais? E a gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa partícula, ela tá o que a gente tem de força nela? Vamos lá. A gente tem uma partícula A, vou aumentar ela aqui. Para baixo, ela tem a força da gravidade. Certo? Que vai ser a nossa força peso. E para o lado, ela tem a força elétrica do campo. Está sendo atraída para cá com uma velocidade. Aqui a gente tem a força elétrica. Certo, pessoal? E ele quer as componentes dessa velocidade, porque ele deu a velocidade. Então, quer dizer que ela vai se deslocar. Se a gente tem uma força aqui.
Deixa eu só abrir aqui minha apostila. Por aqui. Então, quando for na horizontal, como eu falei para vocês, a gente sempre vai ter um somatório das forças na horizontal e na vertical. A gente vai ter força elétrica, que é igual a menos Z vezes Q. Isso, se a gente substituir aqui, daí vai ficar... Ai, vou ter que pôr por fora. Vou fazer mais rapidinho que tá acabando o nosso tempo. Força elétrica é igual campo elétrico vezes a carga da partícula. Campo elétrico a gente tem que é 2,5 vezes 10 ao cubo. E temos que a carga da partícula é 8 vezes 10 na menos 6, certo? Lá do enunciado. A gente descobre que a força elétrica é... Deixa eu fazer aqui na calculadora. Menos 0,02 newtons. Força sempre em newtons, né? E a gente tem também aquele negócio que eu falei para vocês da força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, sempre, tá? Então, a gente vai ter que força resultante é a massa de 2 gramas. Então, a gente vai ter 2 gramas dividido por 1000 para passar para quilo. 0,002 vezes a aceleração ele deu? Não deu. Então, a aceleração, tá? Então, a força resultante é igual a isso. Então, a gente sempre pode igualar uma à outra, certo? Então, vamos lá. Força elétrica é igual à força resultante. Então, menos 0,02 é igual a 0,002A. E a gente descobre a aceleração no sentido de x. Na horizontal, vou pôr um x aqui para a gente lembrar. Que vai ser 0,02 dividido por 0,002. Estava multiplicando, passei dividindo. Então, essa aceleração na horizontal, por isso x, vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado.
certo? Agora, o que a gente tem? Esse negócio. A gente tem na vertical. O que a gente vai ter na vertical? Agora, a força que é na vertical é peso igual a massa vezes gravidade. Então, a força peso vai dar massa, que é 2 gramas, 0,002 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Então, a força peso vai ficar 0,02 newtons, certo? Na verdade, nem precisa, né? Ela não se desloca para baixo ou para cima, né? Ela é atraída, de zero aqui. Então, aqui na vertical vai igualar a zero, tá? Vai estar em equilíbrio. E o que ele pede? As componentes. Então, nós vamos ter que fazer... vai ter que usar uma outra fórmula, tá, pessoal? Nós vamos usar uma fórmula que vocês aprenderam quando vocês viram velocidade. Vou passar para vocês. Essa provavelmente vocês não fizeram, né? X é igual a x0 mais v0 x vezes o tempo mais a aceleração em x dividido por 2. Provavelmente vocês não fizeram essa. Alguém fez essa? Ixi, já estão tudo... Eu não. Então, aqui vocês vão descobrir o tempo, tá? Vocês vão substituir tudo. Isso daí eu não dei conta, pô. Vocês, eu acho que nem fizeram nada, né? 0 mais 20 vezes... Você é muito descrente na gente. Poxa. Menos 10 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então, isso aqui vai dar Bhaskara. Resolvendo Bhaskara, a gente vai achar tempo igual a 0 e tempo igual a 4.